Olá, estamos começando aqui na TVL de Blumenau, mais um programa TVL Comunidade, agradecendo a sua companhia com a gente aqui nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também na internet, no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br ou aí nas nossas redes sociais também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o início da nova operação do transporte coletivo aqui de Blumenau, que a partir do sábado, dia 1º de julho, é operado então pela Blumob, uma nova empresa que tem a concessão do serviço, né, de transporte público aqui em Blumenau. Já já o presidente do CETERB vai conversar com a gente, vamos mostrar também os novos ônibus, né, que rodam a partir de agora aqui na cidade de Blumenau. Mas o nosso primeiro assunto tem a ver também com o transporte. Na verdade é um meio de transporte que é a bicicleta. Está com a gente aqui o presidente da ABC, que é a Associação Blumenauense Pró Ciclovias, o professor de arquitetura da FURB, o João Francisco Nu. Professor, presidente, obrigado pela presença, tudo bem com o senhor? Muito bem. Bem comigo, sim. Muito obrigado por esse espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre bicicleta, sobre ciclovia, sobre sistema de mobilidade urbana, já que tu tocaste aí também, né, a questão dos novos ônibus. Então vamos ver o que a gente pode contribuir, né, com relação a transformar a nossa cidade num lugar um pouco mais agradável para andar, tanto de ônibus quanto quem anda com bicicleta ou quem anda a pé também. E de carro tem muita gente que anda, isso a gente já sabe porque o trânsito é complicadíssimo e trocar o carro pela bicicleta às vezes pode ser difícil para algumas pessoas e para outras pode ser fácil, né, professor? Como fazer as pessoas se conscientizarem que usar outros meios de transporte também é importante? Como fazer essa transformação onde tem essa cultura muito forte do carro ainda presente no dia a dia das pessoas? A cultura do automóvel realmente ela está bem arraigada no sangue brasileiro, né? Todo mundo adora um automóvel, né? Mas a questão de tentar trocar o automóvel pela bicicleta ou por outros meios de transporte realmente é uma questão de conscientização. É uma questão da pessoa realmente começar a perceber que ela está parada no trânsito muito tempo, tem compromisso, não consegue chegar a tempo. É muito comum a gente ouvir, né? Eu me atrasei por causa do trânsito. Mas não leva em consideração que ele também é o trânsito, né? Então essa questão de realmente tentar trocar o automóvel vai muito individualmente de cada pessoa, né? Eu praticamente eliminei o automóvel nos meus trajetos entre a minha residência e a universidade e vice-versa, né? Mas isso foi uma etapa, realmente não é de uma hora para outra, não é de um momento para outro que a gente faz isso. Vai muito da questão da conscientização. De querer trocar realmente, né? Querer trocar e querer realmente ter uma vida, vamos dizer assim, menos estressante, né? Eu confesso para vocês que eu cheguei em um momento, tinham roubado a minha bicicleta, e aí eu tive que ir de carro, peguei um engarrafamento num dia que inclusive houve greve de transporte público. Sim. Aí eu disse, mas é uma maluquice isso aqui, é maluquice a gente ficar trancado no trânsito, uma pessoa em cada carro. Sim. Aí eu disse, não é possível isso, né? Então, realmente a partir desse momento eu percebi que o melhor meio de transporte para eu chegar até a universidade, poder dar uma aula tranquila, sem estresse, é ir de bicicleta. O que muita gente questiona aqui na cidade de Blumenau, principalmente, presidente da ABC, é a questão do calor, muitas vezes, que Blumenau tem, questão das ciclovias também, a falta de ciclovias, muitas vezes, a segurança, né, para andar de bicicleta, né? O que o senhor pode falar sobre essas duas questões, especialmente? Tem algumas pessoas que questionam os morros também que existem em Blumenau, né? A questão do relevo da nossa cidade. Essa questão do calor e do relevo, é muito interessante a gente observar isso. Todo mundo, se a gente fazer uma análise, 80%, vamos botar menos, vamos botar uns 70% da cidade é praticamente no vale, no leito secundário dos rios e ribeirões, né? Então nós podemos ir do Garcia praticamente a Fortaleza ou até Itoupava sem subir morro, né? Todas essas principais vias, sistema viário que nós temos na cidade, ele é praticamente na área plana da cidade. Sim. Podemos ir do centro até a Velha, temos ali uma pequena subidinha, mas são bastante leves, não são extenuantes. Então, nós podemos dizer que na maior parte do trajeto da malha urbana de Blumenau, nós podemos transitar com bicicleta sem problema nenhum. É claro, tem as pessoas que moram no morro, aí vai ter que ter um outro sistema, ou ali ele vai ter que carregar a bicicleta, né, naqueles trechos
né? Ou para sair de casa, ou para chegar em casa, né? Com relação ao calor, experiência minha já de andar bastante no verão. Até título de curiosidade, professor, até para que as pessoas, sabe que já falou da sua questão de trocar o carro pela bicicleta, o senhor faz que trajeto assim diariamente? Mora onde? Eu faço 12 km por dia. Né? Eu moro na Ponta Aguda e vou até a universidade, são 3 km de ida. Da Ponta Aguda até a FURB, lá na Rua São Paulo mesmo? Na Rua São Paulo, ali no Galpão da Arquitetura, que fica ali bem em frente àquela parada de ônibus grande que tem ali da Rua São Paulo, junto à FURB, né? Sim, sim, o principal campus ali da universidade. Isso, exatamente, campus 1 da universidade. Então, a questão de ir até a universidade e voltar, principalmente ao meio-dia e à 1h30, 2 horas, quando eu retorno à universidade. No verão, principalmente? No verão, que tem bastante calor. A questão é andar mais devagar. Não pedalar com muita energia, botar uma marcha um pouquinho mais suave, ir devagar, sem problema nenhum. O que poderia ajudar, isso sim, seria se nós tivéssemos um plano de arborização urbana na cidade, em que a gente, tanto o ciclista quanto o pedestre, pudesse andar sob a sombra de árvores. Aí nós teríamos um diferencial de temperatura bastante grande. Faltam árvores em Blumenau. Faltam árvores, né? Isso é notório, né? Então veja só, quem está de automóvel está com o ar-condicionado ligado, não está nem se preocupando com isso. Mas as pessoas que andam a pé e que andam de bicicleta sofrem um pouquinho mais com isso. Então, adicionado à questão de andar mais devagar, a questão de plantio de árvores na cidade valeria muito e ajudaria bastante a diminuir essa questão do calor na cidade. Né? E eu perguntei para o senhor também a questão da segurança, né, de quem anda de bicicleta, que aí é um ponto que bate muito. Essa bate mesmo. O principal, digamos assim, é difícil, é difícil, né? Também é uma questão, no nosso ponto de vista, e por isso a nossa campanha, que a gente vai falar depois, é relacionada à conscientização. Né? Veja, o Código de Trânsito, ele recomenda que o ciclista use a faixa de veículos. Né? Eu não faço isso, eu uso a calçada, né? Por causa dessa segurança, dessa falta de segurança que nós sentimos em Blumenau. Né? Então, para quem vai começar a querer deixar o carro em casa e pegar uma bicicleta, eu recomendaria bastante prudência, fazer esses trajetos que faria num dia normal, num final de semana, onde não tem tanto trânsito. Também a questão de pensar bem qual é o roteiro que vai fazer, qual é o melhor percurso, né, para chegar de um ponto a outro. Quando a gente sai de carro, muitas vezes a gente vai no piloto automático e aí se erra não tem problema, né? Mas a questão da bicicleta é um pouco mais complicada e a gente tem que pensar um pouquinho mais justamente para tentar aí evitar aquelas vias que tem muito trânsito de veículos, né? Aquelas que são um pouco mais calmas e aí a gente consegue fazer esse trajeto também com mais calma, né? Tá certo? Professor, e essa campanha que o senhor falou, que a ABC vai estar fazendo, que é a Associação Blumenauense Pró Ciclovias, agora começa em julho, né? Ali pela metade de julho, mais ou menos, professor? E aí a TVL vai dar ampla divulgação também a essa campanha que se chama Respeito pela Preferência, né? Isso. Por que desse nome? Por que de respeito pela preferência, então? A questão de respeito, ela deve existir em qualquer lugar, né? No trato entre pessoas, no trato entre motorista e ciclista, no trato entre motorista e motociclista, com todos os modais de transporte deve existir um respeito entre as pessoas. Se nós todos tivermos esse respeito, as possibilidades de nós termos algum problema já diminui. Aliado à direção defensiva, que todos nós somos obrigados a ter, mais um tanto dos problemas diminuem. Né? Então, essa questão da nossa campanha que a gente está lançando, o respeito vem com relação a isso, e a preferência, porque o próprio Código de Trânsito Brasileiro e a Lei da Mobilidade Urbana, ela diz que os veículos maiores, eles devem dar preferência aos veículos menores. Né? Então, existe uma pirâmide invertida na lei da mobilidade urbana e que diz que em primeiro lugar na preferência está o pedestre e o cadeirante, depois vem o ciclista, em terceiro lugar vem o transporte público, em quarto lugar vem o transporte de carga e por último, no vértice oposto, está o automóvel e a motocicleta. Ou seja, o automóvel e a motocicleta devem preferência a todos os demais. Né? E o que a gente percebe na cidade é que as pessoas veem essa pirâmide de forma invertida.
né? O automóvel e o motociclista têm direito sobre todos os demais, né? Cortam a frente de todos, saem buzinando, né? Porque eles acham que ele tem a preferência. Mas é muito claro isso na lei da mobilidade urbana, que essa pirâmide é invertida. E essa é uma questão também de conscientização. Isso vai ser o foco da campanha. Sim, nós vamos enfocar também essas questões. Legal. Essa campanha vai ser feita de que forma, presidente? Nós vamos fazer painéis de publicidade, esses outdoors externos também, nos bus door, também algumas mídias, redes sociais. Nós vamos fazer alguns painéis, alguns cartazes para distribuir, para divulgar por aí, né? Então, realmente enfocando principalmente na questão do artigo 170 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que ameaçar outras pessoas com o veículo é uma infração gravíssima. Isso é muito comum, o ciclista está ali pedalando, daqui a pouco vem um carro e joga o carro em cima. De tirar assim fininhas, passa muito perto. Isso é passivo de punição. Qual é a distância que tem que ter, presidente, do ciclista, que ele tem o direito, né, tá no Código de Trânsito, ele tem o direito de andar também no cantinho ali da pista de rolamento? Sim. Qual é a distância que tem que ter do ciclista para o automóvel? Esse é outro artigo, é o 201, que diz que tem que ter 1,5 metro de distância. E quando a pista é muito estreita, como é que faz? Vamos supor, pegar um exemplo, Rua São Paulo, né? Se eu estou transitando na Rua São Paulo, junto à calçada, vamos supor, da pista bem da esquerda, o veículo ele tem que ir para outra pista ou manter esse 1,5 metro no mínimo. Se a pista é estreita, ele tem que esperar eu passar, né? Até eu sair em algum lugar, e não adianta ficar buzinando ou acelerando atrás, como muitos fazem, né? Esperar porque talvez liberar a pista do lado, se tiver outra pista. É a questão de novo do respeito, né? Se eu vejo que eu, ciclista, estou andando na pista e estou acabando de carregar vários veículos, não me custa, de repente, eu poder ceder o espaço para alguns poderem passar e eu voltar para a pista novamente. Né? De novo, é uma questão de respeito e uma questão de preferência que a gente tem que ter no uso dentro do espaço urbano da cidade. Bom se tivesse em toda a rua a ciclovia, né? Mas veja, como é que é a definição correta? A ciclovia é aquela via que ela é compartimentada, ou seja, existe um divisor entre a pista de rolamento dos automóveis e a pista da ciclovia, né? Então é um murinho, alguma coisa assim, um canteiro, né? A ciclofaixa existem os tachões, né? Os refletivos aqueles, né? Essa é a diferença entre uma e outra, né? E não dá para pôr em toda a cidade ciclovias ou ciclofaixas. A maior parte das ruas deveriam ser compartimentadas, ou compartilhadas, desculpe, entre os automóveis e a bicicleta. E essa é uma informação importante que o senhor traz, né? Que é importante também ter essa conscientização. E é isso que a gente está querendo incentivar na campanha. Tá bom, só para finalizar, que recado que fica então para o motorista, para o motociclista, para o ciclista que está nos acompanhando aí, do que pode, do que não pode, o que tem que ter de respeito que o senhor deixa marcado aqui nessa conversa hoje no TVL Comunidade, presidente? Em primeiro lugar, é a questão da direção defensiva, né? Se cada um de nós realmente manter essa distância entre um e outro, não adianta eu acelerar e parar a poucos segundos à frente na sinaleira, né? Só porque tem um ciclista, mandá-lo para a calçada, dizer que ele não é lugar dele aí. Então eu acho que realmente a questão do respeito, da preferência pelo veículo menor, em todos os níveis, né? Já é uma boa partida para que a gente possa ter um trânsito mais humano na nossa cidade de Blumenau. Bacana, vamos aguardar essa campanha a respeito pela preferência aí da ABC. E nós agradecemos muitíssimo o espaço aqui concedido, né, para o lançamento dessa nossa campanha. Obrigado, presidente João Francisco Nou. Um abraço e até uma próxima então. Muito obrigado. Presidente da ABC, que é a Associação Blumenauense Pró Ciclovias, conversando com a gente aqui o professor João, né, que é professor de arquitetura também da FURB, tem a sua bicicleta já há mais ou menos 4 anos, né, professor, que pedala aí, trocou o carro pela bicicleta, vai da Ponta Aguda até na FURB, ali na Rua São Paulo, região Humberto de Campos, e aliás, Antônio da Veiga, né, melhor dizendo, ali onde fica o campus 1 da universidade, e a gente tratou desse assunto aqui, desse meio de transporte alternativo. E por falar em meio de transporte, a seguir, vamos falar de transporte coletivo, porque dia 1º de julho, sábado, tem nova operação do transporte coletivo aqui em Blumenau, é a Blumob que está chegando aí com novos ônibus, e o presidente do CETERB vai explicar tudo para a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já.
Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade pela TV Legislativa de Blumenau. Você que perdeu a primeira parte do programa pode entrar na internet, lá no câmarablu.sc.gov.br, site da Câmara, tem o link da TV Legislativa, você vai acessar lá o TVL Comunidade na internet, no YouTube, vai ver aí o programa a hora que você quiser, tá bom? Claro, nas reprises também durante aqui a nossa programação. Está aqui com a gente agora o presidente do CETERB, o Carlos Lang, para falar sobre o início da operação da Blumob, que é a empresa nova de ônibus aqui da cidade, a antiga Piracicabana, foi a vencedora da concessão da licitação do transporte público aqui de Blumenau pelos próximos 20 anos, pelo menos, né, presidente? Obrigado pela sua presença aqui. A gente vai estar mostrando também já algumas imagens aí dos novos ônibus que vão começar a rodar na cidade a partir do dia 1º de julho. Inclusive, na sexta-feira passada, os vereadores estiveram lá na empresa vendo, já conhecendo. Último domingo foram expostos os ônibus aí. Então, são 104 ônibus 0 km, esse presente que começam a rodar agora? 104 ônibus 0 km, dividido em 4 categorias, né? Dentro desses 104, nós temos 4 vans para o transporte do programa Bluefast. As pessoas que têm dificuldades de locomoção têm esse serviço especial na cidade. Todos os ônibus, né, com um sistema de acessibilidade, com elevadores de acesso. A frota agora vai ter os 246 veículos, né, totalmente adaptados com o sistema de acessibilidade. Esses ônibus aí que a gente já está vendo são os que tem o eixo traseiro, é isso, presidente? São o terceiro, maiores? Exatamente, 15 metros, né, com 3 eixos. Esse eixo terceiro é móvel, como se pode perceber agora na imagem. Ele ajuda no deslocamento do veículo, né, principalmente nas curvas, né, fazendo com que o ônibus tenha uma facilidade maior, né, de fazer as conversões à esquerda ou à direita. Esse vai fazer o troncal 10? Vai fazer troncal 10 e também nos outros troncais, né, dependendo do horário, nós teremos a distribuição desses veículos, né, em todas as linhas troncais. Uhum. Esse aí tem quantos ônibus, esse maior aí, presidente? Esse aí tem 21 veículos, né, são adaptados com 2 catracas. Aí nós estamos vendo o sistema de acesso de elevador para cadeirantes ou pessoas com qualquer outra necessidade especial. Os ônibus são, como eu estava falando, também adaptados com 2 catracas, né, para facilitar o embarque, acelerar o embarque. Maior, né? Esse maior de 15 metros aí, exatamente. 2 catracas, uma só para o cartão. Tem, isso aí é para carregar celular, é isso? Carregar celular, tablet, não é? O que o pessoal tiver de equipamento. Os veículos têm 6 tomadas, não é? Distribuídos em pontos estratégicos esse dentro do ônibus. equipamento que apareceu ali, aquilo ali é tipo um refrigerador, alguma coisa ou não? Não é aquilo? Não, é simplesmente uma abertura para, né, facilitar a circulação do ar dentro dos ônibus, né? Da ventilação dentro dos ônibus. Isso aí que a gente está vendo aí na tela, né? Sim, exatamente. O micro-ônibus também vimos ali antes, né? Que são os menores. Esse vai fazer que tipo de linha são os micro-ônibus, presidente? Bom, vamos fazer mais as linhas periféricas, né? Estarão mais disponíveis nas linhas periféricas, aquelas linhas de baixa demanda. Né? Também dependendo do horário, não é só a linha, às vezes o horário também, né, comporta a possibilidade de colocar um veículo, né, que tem menor consumo de combustível. Além desse do eixo traseiro, que é o maior, que tem 15 metros, né? Exato. Aí tem quais outros veículos? Nós temos o de 13 metros, o de 12 metros, os micro-ônibus e as vans. Dos 100 ônibus novos, a maioria é o do eixo traseiro ali? São esses ou não? 21 veículos desses com 3 eixos. Todos esses são 0 km, né? Todos os 104 veículos são 0 km. Os demais ali, os cerca de mais ou menos uns 150, né? 142. 142 que não são 0 km, tem em média que idade já de rodagem? Eles vão poder ter no máximo 8 anos de uso. A partir, né, desse limite, então o ônibus tem que ser substituído. Dentro dessa sistemática, provavelmente ainda até o final desse ano nós tenhamos, né, a chegada de mais alguns ônibus 0 km na cidade de Blumenau. A empresa vai fazendo essa troca gradativamente? Gradativamente, né, na medida em que vai atingindo a idade, mas também a empresa tem o compromisso de substituir todos esses outros 142 veículos num prazo de até 3 anos, numa média de 1/3 por ano. Isso não impede a empresa de, se eventualmente, né, tiver interesse e disponibilidade, de trazer mais veículos, né, antes da data prevista. Comparado ao que tinha antes, né, no consórcio SIGA,
a essa empresa agora, a Blumob, quantidade de ônibus, então é a mesma coisa ou mudou? É a mesma coisa, né? E as linhas, né, são as mesmas, os horários, alguma coisa vai ser adaptado, mas sem prejuízo. Na realidade, a gente vai procurar racionalizar, porque agora, como é uma empresa só, né, é mais fácil de você gerenciar todo o sistema, né? Antes você tinha dificuldades porque o consórcio, embora, né, fosse um grupo único, as empresas operavam individualmente, cada uma dentro de uma determinada região da cidade, né? Então você acabava tendo algumas dificuldades de às vezes fazer uma adaptação de linhas e horários, né? E agora com uma empresa única, né, nós teremos mais facilidades de fazer isso. Alguma orientação para o usuário, presidente, que vai começar a pegar esses novos ônibus a partir do dia 1º de julho? Além da questão de ter um ônibus novo, vai ter alguma outra alteração do uso do cartão, do dinheiro? A passagem fica um pouquinho mais cara, né? Fica R$ 3,90, passa a ser R$ 3,90 conforme estava previsto, né? Com relação ao usuário, eu acho que assim, o usuário ele tem que fazer do ônibus como se fosse seu veículo próprio. Tratar com cuidado, né? Uma vez que quanto mais cuidado se tem, né, mais tempo a durabilidade dos veículos, né? Isso ajuda bastante, né? Não ficar ouvindo música, né, em volume alto, usar fone de ouvidos, né? Respeitar as pessoas com necessidades especiais, né? Inclusive nesses veículos longos de 15 metros, né, nós temos assentos especiais para pessoas obesas, né? Então é uma facilidade que tem também o sistema de Wi-Fi dentro dos ônibus, sinal de Wi-Fi, né, para quem quiser ficar ligado nas redes sociais, aí na internet, né, também está disponível. Esses aí cabem quantos passageiros, os maiores? Os de 15 metros, eles comportam 37 pessoas sentadas e um total de 104 pessoas sentadas e em pé. Era muito comum, e talvez é agora ainda com a Piracicabana, no início da operação da emergencial da Piracicabana, a gente via muitas pessoas realmente espremidas dentro do ônibus, isso nos siga também em alguns horários principalmente. Com essa questão dos novos ônibus, nova empresa, nova operação, isso deve diminuir um pouco, presidente, ou ainda nos principais horários ainda vai ser exprimido o transporte coletivo? A gente tem percebido, Rodrigo, de uma forma geral, que em toda cidade em que tem transporte coletivo, né, na hora do pique, na hora do rush, realmente é um problema. Se você pegar, por exemplo, né, uma cidade que nem São Paulo, né, com todo o seu complexo de transporte coletivo, né, metrôs, né, na hora do pique não adianta, tá realmente, né, os veículos estão sempre bastante cheios, né? Nós não vamos conseguir fugir dessa realidade aqui, mas a gente espera realmente que com essa nova operação, né, e com mais ônibus e com mais capacidade de transporte do que a gente tinha no período emergencial da empresa Piracicabana, a situação melhore um pouco para o usuário. E sobre a situação do transporte coletivo como de maneira geral para a cidade, presidente, com uma nova empresa, uma nova operação, o que se espera, né? Hoje são quantos usuários, por exemplo, e o que vocês esperam daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ou mais, ao longo do tempo, né? O cidadão vai trocar realmente o carro e vai usar esses novos ônibus? Olha, a gente espera realmente poder apresentar para a cidade um transporte coletivo de qualidade, né? E em razão dessa qualidade, né, trazer de volta, né, os mais usuários para o sistema, né, uma vez que a gente vê aí na cidade problemas, né, que ocorrem de congestionamento na parte da manhã, na parte do final da tarde, a ponto inclusive de fazer com que a gente tenha que ter uma operação especial com a Guarda Municipal de Trânsito, né, nos primeiros 10 dias do mês para, né, não permitir que o engarrafamento se estenda, né, por um grande trajeto ou por muito tempo na cidade, né? Então nós esperamos realmente que com esse, né, serviço, com novos ônibus, né, com mais qualidade dentro dos ônibus, a gente passe a recuperar aquele público que foi perdido. Hoje nós temos aí uma média de 85 mil pessoas transportadas por dia, né? Nós já tínhamos um número bem maior que esse. Né? E, claro, são diversos fatores, mas com certeza, né, essa questão que nós tivemos que enfrentar, que foi a caducidade do antigo contrato do transporte coletivo, o rompimento, né, esse período emergencial que também se estendeu até
por mais do que nós mesmos esperávamos, né? Porque a gente tinha que atender diversos pressupostos, diversas condições para estabelecer um novo contrato. Tivemos que submeter o edital à análise do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que também faz um grande serviço, né? Auxilia até justamente a evitar questionamentos futuros, né? Mas tudo isso demandou tempo. Bom, e lembrando, presidente, dia 1º de julho, sábado, então passa R$ 3,90 a passagem e domingos e feriados não tem mais a meia tarifa, é isso também? Exatamente, não vai ter mais a meia tarifa de domingo, porque não se trata simplesmente de um benefício. O custo da operação continua o mesmo, né? Então o que acontecia? O usuário do transporte coletivo, aquele que efetivamente necessita do transporte coletivo para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para ir, né, estudar, ele acabava pagando o custo daquela diferença da passagem do final de semana, da meia passagem do final de semana. Então você, de certa forma, transferia para o usuário normal o ônus daquele serviço. Assim a gente consegue equilibrar, consegue ter um maior equilíbrio econômico-financeiro nas contas do sistema do transporte coletivo, e você também não cria nenhum benefício para uma determinada categoria. Nós temos dito na prefeitura que o objetivo é trazer um transporte coletivo de qualidade para todas as pessoas. Todos merecem ter o mesmo transporte coletivo na cidade. Não tem um funcionamento, continua ali os pré-embarques fechados na Beira-Rio e na 7, né, presidente? Isso não funciona mais, né? Exatamente, as estações de pré-embarque elas estão desativadas, né? Na realidade foi até uma estrutura que foi implantada pelo antigo consórcio SIGA, né? Então, assim, não pertence à prefeitura, nós estamos utilizando aquilo ali como ponto de ônibus, né? Ou seja, não tem estação de pré-embarque. Mas para compensar essa situação, justamente, nós escolhemos aí os veículos com 2 catracas para facilitar o acesso, o embarque, o menor tempo de parada possível no ponto de ônibus. E as catracas, elas não ficam bem perto do banco do motorista, ficam um pouco mais para frente até, né? Até para entrar mais gente no ônibus, né? Exatamente, entra mais gente. As 2 catracas, eles têm o leitor do cartão, né? Mas quem precisa pagar a passagem no ato, então tem o cobrador. Enquanto ele paga, demora um pouquinho mais esse processo, a questão de troco, de conferência de valor entregue para o cobrador, o que tem o cartão vai passando na outra catraca. Isso com certeza vai trazer mais celeridade. Aí o cidadão que precisar alguma informação do transporte e tal, entra em contato com o CETERB, com a Blumob. A Blumob tem, Piracicabana tinha uma sede aqui perto da Câmara, aqui na Rua Ceará. Continua ali a sede da empresa? Por enquanto continua na Rua Ceará. O usuário tem tanto a possibilidade de entrar em contato com a própria empresa ou com o CETERB. Só para fechar, os terminais de ônibus ficam de responsabilidade, né, de manutenção, os banheiros que as pessoas cobram, né, que tem que ter uma mudança, tem que ser mais limpos, enfim, melhores os banheiros. Isso fica a quem a cargo a responsabilidade? A limpeza e conservação dos terminais e das estações, das antigas estações, permanece com o município, através do CETERB, e as demais operações que tem em razão do transporte coletivo, então passam a ser responsabilidade da empresa vencedora da licitação. Terminais estão com o CETERB, com Isso, limpeza e conservação. Legal. E a questão de melhorias do banheiro, tem alguma previsão, presidente? Não, nós temos que investir não só nisso, né? Temos que dar uma olhada também na própria infraestrutura dos terminais. Né? É um serviço que a gente vai agora com a implantação então da nova operação, a gente vai poder ter mais cuidado com relação a essa situação. Bacana, então. Carlos Lang, obrigado pela presença aí, dia 1º de julho, então, novos ônibus rodando na cidade, né? Com certeza. Página virada. Ainda bem, mais qualidade. Obrigado, viu? Até a próxima. Carlos Lang, presidente do CETERB, conversando com a gente aqui. A Blumob, então, começa a operar o transporte coletivo na cidade de Blumenau. Tem uma nova empresa aí fazendo esse serviço que é tão importante, né, para a nossa comunidade, para o dia a dia do trabalhador especialmente, dos estudantes também. Comunidade fica por aqui, o TVL Comunidade. Obrigado você pela companhia. Continue com a gente aqui na TVL. Até a próxima, então. Tchau, tchau.